Ele era um menino diferente. Ele era muito introspectivo. Então ele ficava realmente na beira da praia, que a gente morava bem pertinho da praia, que era nos Frias, e ali ele começava a fazer os bonecos dele, porque a argila é um produto que seca muito rápido, e a mão precisa estar em contato com a água para ela poder se modelar. E os bonecos dele eram feitos realmente nas beiradas, onde tinha água, rio ou praia, alguma coisa que pudesse hidratar essa peça. Então isso já estava nele, esse olhar e essa possibilidade da representação das figuras a partir da modelagem. E vai ser mais tarde, no contato com a pedra na rua, ao colocar na rua, é que isto vai tomando outros caminhos. Ele era um calçador de pedras, ele era um calceteiro. E isso fez com que a margem da imaginação dele não terminasse simplesmente numa pedra para calçar uma rua. Que a pedra fosse muito mais bonita que só para calçar uma rua. Então ele começou a fazer as pedras, os paralelepípedos mais retos do mundo. Ele cortava meio fio, calçamento, paralelepípedo, esse negócio todo. Então, às vezes teria que fazer têmpera de ferramentas. Como o trabalho era muito manual, a forja era trocada a pé, então eu ia junto com ele. Eu ficava tocando o pedal da forja para fazer o vento para ele temperar a ferramenta. Nós íamos de bicicleta. Na época ele ainda estava trabalhando na parte de cantaria, entende? Mas ele sempre tinha alguma coisa escondido meio que do lado que marcava assim já o início da era artística dele, né? Sim, ele começou com esculturas, trabalhando paralelepípedo. Tanto que o índio é de pedra de paralelepípedo, que é uma pedra duríssima. Mas eu lembro muito bem que eu levava almoço para ele todos os dias, eu tinha 8 anos, 7 anos, e ele era fumante, ele foi fumante muitos anos. E ele esculpiu uma cabeça de índio do cigarro dourado, e me chamou muita atenção. Mas ele só fazia aquilo no horário do meio-dia, porque era no horário que ele estaria de folga dentro do trabalho dele. Hoje a gente está na Casa da Cultura, inclusive na sala onde eu dou as aulas de cerâmica. Tenho alguns alunos que são alunos que já eram da casa, que já foram alunas do pai, inclusive. Aqui acredito que seja o lugar mais interessante, onde se deu também um pouco da disparada artística do pai, né, que foi aqui dentro da Casa da Cultura. E ele era responsável pelo forno, então ele que controlava todo o forno da Casa da Cultura. Então foi nesse período que eu tive a oportunidade de conviver um pouco mais próximo com o seu Mário, né? Uma pessoa adorável, porque ele era uma pessoa muito simples, mas uma pessoa de uma sabedoria muito grande. Como ele passava o dia todo lá, bem dizer assim, ele ajudava todos, ajudava. Tinha alguma coisa para fazer, quebrou alguma coisa, era só Mário, tudo era só Mário, tudo era só Mário, tudo era só Mário. Então, a palavra Mário era muito conhecida, tá? Na Casa da Cultura, depois ele foi o professor de cerâmica e escultura. Ele não só trabalhou, e ali se transformou em professor. E ele era muito respeitado dentro da Casa da Cultura. A hora que ele não tinha aula, que ele não dava aula, ele estava batendo a pedra, porque ele tinha um local atrás da Casa da Cultura onde ele tinha pedra, tá? E daí ele batia a pedra. Em casa, ele enfrentava todo um problema, a gente tinha muito problema financeiro, e na Casa da Cultura era o bálsamo da vida dele, porque lá era o refresco dele. Lá tinha tudo que ele queria, ele ouvia música, ele via balé, então lá ele não tinha problemas. Um dia eu me vi assim, eu disse, pronto, né, perdemos para ir para a Casa da Cultura, né, o que fazer? Vamos fazer um plano. Aí eu fiz realmente um plano e funcionou. Aí tinha eu, o meu irmão Marcos, a minha filha Luciana e mais o Elton, que era o neto também que se criou com ele.
Fizemos a inscrição, pagamos todas as matrículas, eu paguei para todo mundo, levei o dinheiro de todos eles. Paguei e fui para a primeira aula dele. Então a sala dele era mais lotada. Então ele viu, ele olhou nós muito espantado assim, ele falou: "Ah, que legal que vocês vieram me visitar". Então estava todos os 4 assim olhando para ele. Aí, que bom que vocês vieram me visitar, mas eu vou lá pegar minha lista de chamada e eu volto já para a gente conversar. Quando ele veio com a da chamada, ele voltou diferente. Aí ele olhou, ele viu que os 4 nomes estavam na lista. Aí ele falou assim: "Poxa, foi uma grande surpresa". Então, acho que nós começamos a ganhar ele em 1989, quando a gente foi para a rua para buscá-lo, e nós encontramos aí ele em dobro. A essência que nós não tínhamos em casa pela falta da presença dele, a gente conseguiu pegar tudo isso através desses poucos anos na Casa da Cultura. Ele teve a sorte, como ele já tinha o dom e a sorte de ter chegado aqui, ele esbarrou com mais 2 ou 3 grandes artistas, entende? Então era uma troca de ideia. Eu lembro que era Mário Vancini, Hamilton Machado. E Joinville estava nascendo os novos grandes artistas plásticos. Então é nessa leva que ele entra junto com a turma. Antônio Mir é uma das pessoas que tem muita importância na vida dele, que é a pessoa que apresenta ele em várias exposições, inclusive a primeira em Blumenau. Tanto é que eu fiz uma individual com ele, nós dois, que eu fui justamente expulso, eu convidei ele para expor comigo, para ele tomar consciência, ver, sentir de como funcionava a coisa. A exposição foi na Lira, foi muito boa. Vendemos tudo, os dois. Realmente, quando eu conheci o Mário, ele era de uma humildade tamanha, por isso eu falo que foi muito importante essa ligação com a gente. Tá? Porque de repente ele tinha, na humildade dele, ele não tinha noção do que era uma obra de arte, tá? O quanto é o valor de uma obra de arte. E aí a gente, com conversas e a gente adquirindo obras dele para expor na galeria, e aí um público diferente começou a prestar atenção nas obras dele. A Dona Marina realmente foi uma das pessoas que muito ajudou ele, se não foi a que mais ajudou. Mas tinha aquela coisa de olhar, né, como existia aquele burburinho na Casa da Cultura, aquela arte que estava inflamada. Então a Galeria de Arte se instalou perto da Casa da Cultura. O meu envolvimento com o Mário Vancini forte iniciou nessa inauguração. Tanto que a placa indicativa da galeria foi feita por ele. E ela me acompanha através dos tempos, nesses 40 anos. Onde eu mudo, ela muda também. Nada é leve. Nada pesa menos de 5 quilos. Você se machuca do nada. É martelada no dedo. É trancão. Às vezes você está com uma pedra dessa, você não vê, tem outra pedra do lado, você vai manobrar a pedra, teu dedo fica entre uma e outra. Vamos dizer assim, é um trabalho forçado, pesado. É um trabalho que você está sempre suando. Se você coloca roupa demais, você não trabalha. Se você colocar de roupa de menos, você se machuca. Se você coloca um óculos, você não enxerga. Se você coloca uma máscara, ela molha, aí você não respira. Entendeu? Aí você tira a máscara, você inala pó. Você tira o óculos, você fura o olho. Porque são lascas dessa ferramenta que eu te falei, que às vezes se desprende da ponta. E fura a roupa, fura a calça jeans. Fura o braço. Eu tenho um pedaço de aço dentro do braço. Ele entra, é igual uma bala. Eu vi ele furar uma virilha uma vez aqui com um pedaço de ponteiro grande assim, ó. Ele não ficou bravo por ele ter se furado, ele ficou bravo por ter quebrado a ferramenta dele. Mas aquilo já estava enterrado dentro da virilha. E eu olhei assim, né? E o sangue correndo assim, né? Ele sentava em cima de uma caixinha de madeira. Pai, eu acho que o pai machucou. Ah, não machuquei nada. Onde é que foi para essa ponta ali? Eu acho que tá dentro da virilha do pai. Não tem nada aqui. Aí quando ele olhou, aí ele já pegou a maceta, já jogou. Eita, desgraçado, ele italiano, né? Agora me furei. Ah, tá bom agora. Aí foi para casa, botou um pano. Não vai tirar? Não, deixa aí, ela não vai me incomodar. Não incomodava. Quanto mais dura, mais desafiadora, mais ele queria.
Então ele vai para a pedra rosa, aquela pedra que tem no Rio Grande do Sul. É uma pedra terrível de usar. Vamos dizer que o pai tenha começado assim do pior material. Ele nunca começou do melhor, sempre do pior. Normalmente hoje o cara pega o melhor, o mais fácil para começar a trabalhar. O dele não, o dele foi sempre o pior, que era o granito cinza e o granito preto. O granito cinza é o convencional que faz o calçamento. O granito preto é aquele que faz a divisão das ruas. São as duas pedras mais duras que tem. Depois ele passou por mármore em Camboriú, que é uma jazida que tem aqui em Camboriú, né? É uma pedra já um pouco mais mole, mas mesmo assim dura. Depois, com o tempo, ele passou para outras pedras, outros tipos de mármore. Mas eu vou dizer para ti que o que ele trabalhou mais, que foi as pedras que mais marcaram, que mais deram trabalho para ele, que mais furaram ele, que mais machucaram ele, foi o granito preto, o granito rosa e o granito cinza. Quando a gente observa um conjunto de obras do Seu Mário, a gente observa a predominância da linha sinuosa, a volumetria e a linha sinuosa, as linhas mais femininas, né, as curvas. Como temática, o que predomina é a temática feminina, a figura feminina e uma figura mais alongada, né? E a gente vai percebendo essa curva, esse movimento presente nas obras. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe também os paradoxos, ou melhor, as dicotomias, ou os opostos, né? Por exemplo, superfícies que são lisas, que são polidas, bem trabalhadas, com superfícies que têm uma textura, têm uma certa rugosidade, né? Então você sente no tato essas duas presenças do liso, que dá um certo prazer no toque por aquilo que é mais áspero, né? E o pai tinha uma técnica que aquilo era incrível, tu vê? Ele batia a pedra, saía da pedra assim, ó, o cascalho saía da pedra de uma forma tão bonita, sabe? Nem eu não consigo fazer aquilo, sério mesmo, não consigo. Você via ele trabalhando no granito duro que eu te falei, que é o mais duro. Aquilo na mão dele se tornava mole, eu não entendia como é que ele tinha aquela facilidade. Ele dizia que ele era, quando diante de uma pedra bruta, ele descascava o que estava nessa pedra, que não era ele que criava, já estava na pedra. Bom, ele dizia assim, ó, a pedra, ela se faz sozinha, a escultura está na pedra. Não está na tua cabeça. A pedra é um material que ela não deixa tu direcionar ela te direciona. Entende? Se você quiser fazer uma peça que é um casal, tu quiser fazer 3 pessoas, e ela diz que é um casal e pronto. Ele trabalhava muito com o ser humano, né? O aconchego, o amor, casais, ele trabalhava muito com isso, né? Então a gente vê que ele tinha, assim, um carinho, um amor muito grande dentro dele. Ele tem uma obra que é bastante popular, digamos assim, que foi a figura de uma mulher sentada que tem na mão um tipo de uma bacia, e ali era uma fonte. E essa peça estava no terminal de ônibus. Era o bebedouro no terminal de ônibus. E ela era muito conhecida. Hoje essa peça está lá na Casa da Cultura, no Jardim. Uma outra peça famosa inacabada é o Anjo. Está no mesmo acervo do Jardim. Eu acho que a Mãe Blumenauense em Blumenau é uma peça muito forte. É uma peça que o Rotary pagou. É uma peça extremamente forte. Chegou numa época da transição de ferramentas manuais para elétrica. Só que foi uma pena que na época que nós estávamos chegando nessa transformação, ele faleceu. A partir das sementes, ele começa a pesquisar a tonalidade.
Mas pensa você pesquisar a tonalidade quando a pedra não é preta, não é vermelha, não é branca. Aí ele quer que ela realce a tonalidade que ela tem. Ele fala que ela fala de dentro para fora, só que é uma linguagem que a gente não entende, mas que ele via. Aí ele começa a usar banha de porco. Ele começa a usar banha de porco, começa a fazer as chamas e começa a pedir ajuda para lixar. O Marcos ajuda muito ele, o Marcos e o Elton. Aí ele começa a dar lixamento. Ali até então ele trabalhava só a mão. A partir dali ele começa a pedir lixadeira. Aí eu disse, pai, existe um disco aí que a gente compra que tem diamante. Quanto é que custa um disco desse? Deve custar muito caro. Tá, mas eu não vou trabalhar com essa porcaria, não vai funcionar? Ele funciona. Aí fui lá, não sei, não lembro onde que foi, esse tintão que tinha na Ico comercial, sei lá onde que era, comprei um disco daquele, paguei uma fortuna. Ele dizia, isso aí, será que corta? Ele corta, pai. Aí, ó, corta. Aí não sei quem que falou pra ele, quer ver, posso colocar água no disco para refrigerar. Botei água. Cara, o bicho cortava igual a navalha. Aí ele disse, isso vai ser o futuro da escultura de pedra. Um dia vocês vão rir disso tudo aqui, ó, mas isso aí vai ser o futuro. Dá para tu cortar aqui pro pai? Ele corta. E a partir dali ele começa a explorar a cor. Aí ele consegue verde, ele consegue azul claro, verde esmeralda, o verde muito escuro, o verde oliva. Aí ele começa a ver tonalidade que a pedra conta a história. Aí ele começa a contar a história da pedra, ali já é o final da vida dele. Que ele começa a saber tanto sobre ela, que eu acho que ele diz que ele ficou... não aprendeu tudo que ela tinha para ensinar, mas que ali ele tinha muito para falar dela. E que ele sabia que cada ponto verde era uma correnteza que vinha da própria geografia, da onde ela foi gerada. Que cada verde vinha do mato, da onde o vento soprou. Que cada azul vinha da água, onde a água jorrou. Que cada marrom vinha da terra, da onde o barro brotou. E a partir dali ele disse que ele podia falar da história da pedra. Ele morreu como um grande artista. E o artista não morre, é isso mesmo. Quando o cara é bom, ele não morre mesmo. Ele vai viver, acho que, o resto da vida. Claro que se eu não fosse filho do Mário Vacilo, não sei. Não sei. Acredito que não seria, sei lá, o que eu ia ser da vida, mas menos escultor, só vou dizer. Mas o que me influenciou mesmo foi tudo isso. Foi a coragem dele, a técnica que ele tinha, o conhecimento, a destreza que ele tinha com o material, sei lá, tudo junto. E saber que ele era o pai, né? Ele era o cara que cuidava da gente, o cara que abraçava aqui tudo. Então, vou dizer para ti que eu aprendi assim, não com ele, aprendi com a presença dele. É diferente. Não tinha ele dizendo corta aqui, corta ali, corta lá. Não, era te vira. Tu não tá vendo eu fazer? Tô. Então vê como é que eu faço. E fica lá, ó, tu vai levar uma pedrada. E levava mesmo. Ele tinha uma mira, uma pedrinha, ele deixava uma pedrinha sempre preparada. Aqui, quando ele estava fazendo a mãe blumenauense, sempre vinha um conhecido que sabia tudo de pedra e ia vir ali falar com ele. Seu Mário, o senhor que faz esses bonecos? É eu que faço os bonecos aí. Mas isso aí não é difícil de fazer? Não, isso é facinho de uma vez. É. Não, porque eu tinha um parente, que era parente não sei quem, que morou não sei aonde. Isso aí o cara cortava assim, do nada. É mesmo? É. Melhor do que até o senhor está fazendo. É mesmo? Tá. Pipão! Minha testa. Cortava, mandava o cara embora. Tinha uma pontaria com aquele toquinho de pedra, entende?